Bom, hoje vamos falar sobre gorduras e hoje num estilo diferente do vídeo do que temos feito com o quadro. E é importante fazer algumas considerações aqui a respeito do macronutriente gordura. Não é? É um macronutriente que, em termos calóricos, acaba por ser o macronutriente mais calórico, portanto estamos a falar de 9 calorias por grama. Tem funções naquilo que diz respeito à proteção dos órgãos, não é? Tem a função de regular a temperatura corporal e acaba por ter um papel fundamental na produção de hormonas, nomeadamente a testosterona, entre outras. Então, aquilo que vamos fazer hoje é analisar de que forma é que este macronutriente se pode inserir na dieta de um culturista, peço desculpa, não de um culturista, de alguém que tenha este estilo de vida, que queira ganhar massa muscular, queira perder massa gorda. Como é que pode ser distribuído na dieta as quantidades mínimas e máximas e qual é o verdadeiro papel dele naquilo que diz respeito à hipertrofia, naquilo que diz respeito ao rendimento, por exemplo. Será importante referir, antes de mais, que há diferentes tipos de gordura. E aqui nós podemos considerar três grupos. O grupo das gorduras saturadas, o grupo das gorduras monoinsaturadas, que são predominantemente os ômegas 9, e as gorduras poliinsaturadas, que são predominantemente ômega 3 e ômega 6. Qual é a quantidade que se quer de cada uma destas na gordura? Pois há várias discussões a respeito deste tema, mas seria correto dizer que uma percentagem de cada seria o ideal. Termos gorduras saturadas, gorduras monoinsaturadas e gorduras poliinsaturadas. Aquelas que queremos ter a maior predominância seriam as gorduras monoinsaturadas, estamos a falar do azeite, noz de macadâmia, óleo de macadâmia. Depois, gorduras poliinsaturadas, do abacate, gordura advinda do salmão, dos peixes gordos, de algumas nozes, amêndoas e, em última instância, em menor quantidade das gorduras saturadas, que são provenientes da carne que nós ingerimos, de laticínios. Portanto, é importante ter uma percentagem, não diria equalitativa, mas pela ordem que vos descrevi. Só que, claro, quando nós estamos a prescrever uma dieta para um cliente, um dos fatores mais importantes é a adesão do cliente ao plano. Então nós temos que escolher ali alimentos que sejam do gosto do cliente. Então, nesse aspecto, ainda que nós queiramos deixar a dieta perfeita, às vezes nós temos que adaptar àquilo que é a realidade, ok? Então, é importante esclarecer então qual seria o papel da gordura na dieta para alguém que queira perder massa gorda e que queira ganhar massa muscular. E em termos de rendimento de treino, o macronutriente seria a gordura seria o macronutriente que menos impacto tem naquilo que é o rendimento de treino da musculação. Se estivermos a falar de cardio, já é outra história, não é? Porque aí a predominância será de ácidos gordos como substrato energético. Mas, quando falamos de musculação, o substrato energético mais utilizado acaba por ser a glicose, portanto, advindo dos hidratos de carbono. Então, numa dieta, quando vocês estiverem a planificar, a distribuir os macros, a proteína, por norma, é esta ordem que eu coloco: a proteína primeiro, depois a gordura e, por fim, os hidratos de carbono. Mas eu não posso deixar que a gordura comprometa os meus níveis de proteína, os meus níveis de hidratos de carbono. Então, se eu vir que depois da dieta feita tenho uma quantidade baixa de hidratos de carbono, eu prefiro sacrificar algumas gramas de gordura para colocar em hidratos, porque isso é o que nos vai permitir ter um rendimento no treino de musculação. Depois, é importante referir também que níveis baixos de gordura podem corresponder
a uma produção inferior, ou inferior não é a palavra certa, mas uma menor produção de hormonas, uma baixa na testosterona, se bem que isso está mais associado com o intake calórico total do que propriamente só com uma ingestão baixa em gorduras. Mas, por exemplo, em atletas naturais, eu procuro manter sempre ali um mínimo de gordura, porque eles já vão sofrer essas quedas nos níveis hormonais simplesmente por estarem em restrição, é o que acontece. Então, não quero de todo suprimir ainda mais essa inaptidão de construir, de produzir hormonas. Então, procuro sempre ter uma quantidade mínima e já lá vamos aos mínimos e aos máximos. Mais coisas que eu vos posso dizer. A respeito do rendimento já falámos, a respeito da hipertrofia. Será que o macronutriente de gordura tem um papel fundamental na hipertrofia? E aqui nós poderíamos argumentar que sim, pela questão não só das hormonas, portanto, se tivermos aqui uma produção baixa de testosterona, não será o cenário ótimo para ganho de massa muscular, portanto, temos esse ponto. E temos o ponto também de que a gordura é responsável pela criação de uma membrana celular. Portanto, mediante a gordura que nós ingerimos, vai ser criada uma membrana à volta da célula e é responsável, obviamente, pela comunicação entre as células. E nós sabemos que um dos fatores principais para que haja a hipertrofia é a sinalização mTOR. Então, quanto mais eficaz for essa sinalização, obviamente que mais probabilidades há de aumento de massa muscular. Okay? Isto é tudo muita teoria, eu quero que vocês entendam apenas que a gordura, embora seja um macronutriente que não tenha uma ação direta naquilo que é o nosso rendimento no treino e naquilo que é a hipertrofia, é um macronutriente importante também pelas razões da saúde. Portanto, tem funções a nível de proteção do sistema cardiovascular e estas funções a respeito da criação dessa membrana, entre outras. Mas, para o efeito, para aquilo que se prende aqui, e podemos falar também da absorção de vitaminas, como a vitamina D, a A e a K, que só são absorvidas na presença de gordura. Então, nós temos aqui vários benefícios associados ao macronutriente de gordura que nos beneficiam indiretamente no processo tanto de massa muscular como no processo de perda de massa gorda. Agora, seria efetivamente um macronutriente que eu deixaria para o último grau de importância, okay? Porque se estivermos numa fase de corte, por exemplo, e eu vir que os hidratos de carbono já são pouquíssimos e que está a haver um aumento, que está a haver uma redução no rendimento de treino do indivíduo, eu não terei qualquer problema em fazer aqui o ajuste de macronutrientes para que essa pessoa possa ter mais rendimento no treino. Esse vai ser o grande fator. E se estamos a falar então de indivíduos que fazem uso de anabolizantes, então essa parte da produção hormonal acaba por ser irrelevante. Okay? E para todos os efeitos, nós ao ingerir gordura, nós estamos a ingerir um macronutriente que é de mais fácil armazenamento de gordura do que propriamente o hidrato de carbono ou a gordura. E temos essa também. Okay? Agora, ver se eu não me esqueço aqui. Pronto, quando é que a gente então deve inserir a gordura? Quais são as quantidades aconselháveis? Como é que as podemos distribuir ao longo do dia? E como é que nós podemos utilizar a nosso favor num planeamento? Em termos de quantidades, falamos aqui de um mínimo de 0,5 gramas por quilo de peso. No meu caso, tendo 110 kg, o mínimo seria 55 gramas de gordura, que não é difícil chegar lá. Okay? Só com as fontes de proteína que eu tenho, que tenham salmão, que tenham vaca, e que tenha mais alguma fonte de gordura aí na dieta, já consigo atingir facilmente essas quantidades. Então não estamos a falar de uma quantidade muito grande. Isso seria o mínimo. Máximo, eu não iria mais do que 1,5 grama por quilo de peso. No meu caso seria 150 gramas de gordura total.
E a gordura pode ser distribuída de forma igualitária pelas refeições todas. Imaginemos que eu tenho 6 refeições e quero consumir 60 gramas de gordura dia. Eu posso muito bem distribuir essas 60 gramas por 10 gramas em cada refeição. 6 vezes 10, 60 gramas. Agora, nós temos que perceber que a gordura tem um impacto específico naquilo que é a nossa digestão, naquilo que é a nossa fome. E então, em períodos que a gente necessite realmente de gerir a fome, poderá ser interessante termos gordura nessa refeição. Por exemplo, se à noite eu tenho só proteína, se eu colocar ali uma fonte de gordura, além da digestão ficar mais lenta, vai-me ajudar a controlar a saciedade e a deixar-me mais satisfeito. Em períodos em que eu tenha um grande espaço entre refeições, que seria, por exemplo, tomar o meu pequeno almoço às 8 e só vou comer a minha segunda refeição, eu só posso ingerir a minha segunda refeição 4 horas depois. Faz sentido eu ter uma fonte de gordura aí. Okay? Então, para a gestão de fome, pode ser uma boa estratégia. Algo que acontece a seguir a uma sessão de fotos, a seguir a uma prova, termos ali uma quantidade de gordura equilibrada, vai permitir que a gente consiga fazer essa gestão da fome de uma forma mais eficaz. Quando nós queremos comer muito, em fases de volume, depois pode ser interessante reduzir a gordura na dieta e aumentar, obviamente, os hidratos de carbono, porque nos dão uma capacidade de ingerirmos mais comida do que se tivermos a gordura. A gordura vai atrasar a digestão, vai inibir o nosso apetite, vai suprimir o nosso apetite, então poderá ser interessante ir para níveis mais baixos. Mas aí coloca-se a questão também do volume de comida. E nós conseguimos facilmente obter um intake calórico mais alto com gordura. Estamos a falar de azeite. Apesar de atrasar a digestão em termos de facilidade em ingerir uma determinada quantidade de calorias numa refeição, acaba por ser uma boa estratégia também. Então, isto que eu vos estou a dar aqui são as ferramentas para que vocês percebam quais são os efeitos da gordura no nosso organismo, na nossa digestão, como é que eles se podem incorporar em cada uma das situações e depois vocês têm que somar as peças, têm que juntar as peças do puzzle para criar uma dieta que seja sustentável pela pessoa que está à vossa frente, ok? Então não quero de todo deixar aqui afirmações ou dogmas e vocês, eu posso usar isto antes de dormir, então vou usar sempre. Não, sejam inteligentes, utilizem as ferramentas que eu vos estou a dar e pensem e puxem pela vossa cabeça, porque é disto que se trata o curso, não é dar-vos uma receita para passar para toda a gente. É dar-vos as ferramentas para que vocês possam realmente fazer um bom trabalho. Depois, foi mostrado em estudos com indivíduos obesos que uma vez atingido um determinado intake, neste caso de déficit calórico, ter mais ou menos gorduras, mais ou menos hidratos, não iria afetar de todo o resultado. Nós podemos pegar nisto e tirar ilações de que, o intake calórico acaba por ser o mais importante. Mas se nós transferirmos isto para indivíduos, por exemplo, atletas ou para indivíduos cuja massa muscular acaba por ser também, a manutenção da massa muscular acaba por ser também um fator predominante, já percebemos que os hidratos de carbono vão ter um impacto importantíssimo no rendimento do treino. Então não podemos aplicar de tudo aquilo que se retira deste estudo e aplicá-lo em toda a gente. Portanto, ao longo de toda a preparação, de todo o processo, aquilo que vai acontecer é haver um equilíbrio entre as gorduras que há e os hidratos que há, não é? Sempre respeitando estes mínimos e máximos e nunca deixando que comprometa o rendimento no treino, mas ao longo da preparação toda vai haver um certo equilíbrio. Agora, se falarmos de preparações para atletas, especialmente nas últimas semanas, este mínimo, deixem-me só confirmar, este mínimo deixa de ser uma realidade, porque há indivíduos que têm mesmo de reduzir gorduras para vestígios, não é? Para aquilo que vem com o frango, para aquilo que vem com
com a carne da vaca. Estamos a falar de vestígios de gorduras na dieta. E há indivíduos que necessitam mesmo ir para valores mais baixos. E normalmente isso acontece em atletas de competição. Mais coisas. Ter também a sensibilidade de perceber que há indivíduos que têm uma sensibilidade mais alta à insulina. São indivíduos que se dão bem com hidratos de carbono, com grandes doses de hidratos de carbono. E há indivíduos com uma propensão para ter uma resistência maior à insulina. E esses indivíduos são aqueles que se vão dar com um nível mais baixo de hidratos de carbono e ligeiramente mais gorduras. Então, nós temos que saber quem está à nossa frente, perceber realmente como é que essa pessoa se sente melhor, o que é que essa pessoa gosta mais em termos de alimentos, porque é importante, ainda que eu queira passar uma dieta a alguém com pouquíssima gordura, se nós estamos a falar de gosto, essa dieta vai ser muito pobre. Vamos ter hidratos de carbono e proteína, e é justamente aquilo que eu tenho neste momento que fazer por refluxo gástrico, por exemplo. Eu não posso todo ingerir gorduras, afeta o meu refluxo gástrico. Então estamos a falar de uma dieta muito pobre em termos de sabor, não é? E se o nosso cliente não se sentir satisfeito a longo prazo, ele vai dizer, não, Tiago, isto não é para mim, eu necessito ter aqui alguns alimentos como o abacate, como o azeite, frutos secos. Então, nós temos que nos adaptar a essa realidade, não é? Como alimentos, nós temos então frutos secos, temos azeite, dentro dos frutos secos, caju, nozes, amêndoas, manteiga de amendoim, manteiga de amêndoa. Temos os azeites, o óleo de linho, óleo de sésamo, temos óleo de girassol, temos azeite, temos abacate, temos a gordura advinda da carne de vaca, do salmão. Portanto, temos aqui várias opções e que são, se me permitem a observação, bastante saborosas. Então, ao final do dia, nós queremos que a pessoa possa sustentar ou suster essa dieta por muito tempo. Então, há aqui vários fatores a ter em conta quando falamos do macronutriente gordura. Okay? Outra coisa que temos que ter em atenção, que é, além da gordura apresentar um volume menor de comida, uma digestão mais lenta e poder suprimir o apetite, estamos a falar também de que, à medida que nós vamos subindo a gordura e temos que descer os hidratos de carbono, isso pode levar a níveis mais baixos de glicogênio muscular. Atenção, estamos a falar de máximos e de mínimos. Então, com a gordura muito alta, nós temos obviamente que baixar a quantidade de hidratos de carbono. Isso pode levar a que nos sintamos mais debilitados. E isso, por si só, é responsável pela produção de uma enzima que é a AMPK, que é responsável pela degradação proteica. Além de que, quanto mais baixa for a nossa dieta em termos de hidratos de carbono, menores serão os níveis de insulina que vamos libertar ao longo do dia. E a insulina tem um papel anabólico e anticatabólico. Então, para aquilo que nós estamos a tentar fazer aqui, que é aumentar a massa muscular ou mantê-la durante um processo de corte, poderá não ser todo vantajoso. Mas, mais uma vez, isto são tudo aquilo que envolve o macronutriente de gordura e que nos vai permitir depois, mediante a situação que temos à frente, tomarmos decisões assertivas. Sobre a gordura é tudo. Espero que tenham gostado e até à próxima aula.